Quem puder, abre a Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. Quero ler hoje sobre a Santa Ceia. Algumas coisas que o Senhor Jesus falou ali em sua última ceia, a ceia que ele tomou ali com os seus discípulos, a qual ele ceiou. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 7, diz assim: Chegou, porém, Lucas, capítulo 22, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Aleluia. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por nós termos esta oportunidade ainda de ler essa palavra e nos alimentarmos dessa riqueza que é a palavra do Senhor, que é poderosa. Pai, fala conosco através dessa palavra. Fala com essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está no serviço, onde essa pessoa estiver, que ela possa ser alcançada por esta palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa meus lábios, que diminua o homem e o Senhor cresça, para que a Tua palavra dê fruto, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos para cear, para comer a última Páscoa antes de sua morte, antes de sua prisão. E o Senhor Jesus desejava muito estar com os seus discípulos. O Senhor Jesus desejava muito estar ali e se reunir com os seus discípulos para aquele momento tão especial. Era um momento que antecipava a sua prisão, a sua morte, e ele desejava se reunir com os discípulos, ele desejava comer aquela Páscoa, ele desejava uma comunhão, uma intimidade com seus discípulos, com seus filhos, com seus servos, com seus amigos. O mais gostoso de servir a Deus, de servir um Jesus vivo é isso, é que Ele deseja estar conosco, Ele é completamente acessível. Ele é completamente acessível, ele não importa se temos muito dinheiro no banco ou pouco dinheiro, ou dinheiro nenhum, ele não importa se temos uma cultura muito grande ou não temos estudo algum, o interesse dele é estar junto conosco, é ceiar conosco, é comer conosco, é beber conosco, é andar conosco todos os dias. E diz a palavra aqui que ele desejou muito, era o tempo do chegado dos pães asmos, era o tempo chegado da Páscoa, e ele ali deu uma ordem para 2 de seus discípulos, dizendo: vai, prepara a Páscoa para que comamos, prepare esse momento para que nós estejamos juntos, para que a gente esteja com uma comunhão, e para que eu fale ao coração de vocês, para que eu instrua vocês. O Senhor Jesus nesse tempo também, como em todos os tempos, Ele tem requerido isso da gente. Ele diz para a gente preparar o lugar, preparar o ambiente, para Ele vir comer e ceiar conosco, para Ele vir falar ao nosso coração, falar conosco, ter uma intimidade junto conosco, porque enquanto Ele não volta, enquanto não ceiamos junto com Ele, a ceia das bodas do Cordeiro, Ele deseja que tenhamos uma intimidade com Ele aqui mesmo, aqui nessa terra, aqui onde nós temos tantas dificuldades, nós temos muitas vezes defeitos, falhas, mas mesmo assim, os seus discípulos ainda não estavam prontos ainda para pregar, para ir e pregar por todos os lugares onde eles iriam. Os seus discípulos ainda precisavam se converter, mas mesmo assim, os seus discípulos que tinham tantas falhas, mas ele desejava estar com os seus discípulos, porque ele sabia que os seus discípulos seriam transformados para anunciar a sua palavra de uma maneira poderosa, como foi depois da descida do Pentecoste, em que o Espírito Santo desceu e ali encheu aos seus filhos de poder e autoridade. O Senhor Jesus também quer de nós que muitas vezes não sabemos falar direito, não temos
tanta cultura assim, mas temos um coração desejoso a comer e beber com Ele, estar junto com Ele. Ele diz, mesmo assim, eu quero estar com vocês, porque eu quero instruir vocês, eu quero dar ensinamento para vocês, eu quero dar revelação para vocês. O Senhor Jesus é o Deus de revelação. Deus é um Deus de revelação, de milagres, sinais e maravilhas. Esse Deus, Ele é totalmente fora da religião. A religião nos ensina e quer nos ensinar um Jesus que é limitado, mas o Jesus da Bíblia, o Jesus Todo-Poderoso, Ele é ilimitado. Ele está além das quatro paredes do templo, Ele está além de qualquer religião, Ele está além de qualquer cargo na igreja ou qualquer título. Ele fala desde o mais pequeno ao maior, desde o mais culto ao aquele que não tem estudo nenhum. Ele fala aos corações, porque Ele é vivo. E Ele disse ali no versículo de número 8, e mandou a Pedro e João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos, eu quero comer com vocês. Versículo 9 diz assim, e eles lhe disseram, onde queres que a preparemos? E aí os discípulos falaram ali para o Senhor Jesus, perguntaram para Ele, onde o Senhor quer? Onde o Senhor quer que a gente vai preparar esta Páscoa? E o Senhor Jesus já tinha o local, já tinha tudo preparado. O Senhor Jesus já está preparando para nós um lugar de adoração, um lugar de comunhão, e este lugar está além dos templos, está além dos locais físicos. Quando você se propõe a dizer, eu quero mais intimidade com Ele, Ele prepara todas as coisas. Barreiras que têm vindo sobre as nossas vidas para nos impedir de ter mais comunhão com Ele, Ele vai jogar por terra. Ele vai jogar todo e qualquer impedimento sobre o seu povo, do seu povo o adorar, do seu povo ter contato e comunhão com Ele. Por quê? Porque Ele conhece e já sabe todas as coisas. E os seus discípulos lhe disseram, aonde quer, Senhor, que nós venhamos a preparar esta ceia? Versículo 10 diz assim, e Ele, o Senhor Jesus, lhes disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. O Senhor Jesus falou, vocês vão entrar em tal cidade, e quando vocês viram um homem com um cântaro de água, segue esse homem, porque já dei a ordem para ceder o local para a gente comer e cear. O Senhor Jesus, Ele vai já na frente. Os nossos projetos, a gente olha aqui, mas Ele já tem um olhar lá na frente, Ele já prepara tudo lá na frente para que a sua obra seja cumprida, para que a sua missão seja cumprida, para que o seu povo vá e dê frutos, para que o seu povo vá e faça o querer do Senhor. Os seus discípulos disseram, aonde que nós vamos cear, aonde quer que nós preparamos? O Senhor Jesus disse, apenas vá, entra na cidade, porque já está preparado. Eu já dei ordem aos meus servos, eu já dei ordem a um homem que ele vai ceder o local. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o Deus que abre portas aonde não há porta. Ele é o Senhor que se responsabiliza por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele manda, por aquilo que Ele ordena. Ele se responsabiliza de fazer e de preparar. Se Ele falou, não se preocupe, Ele fará o que Ele quer fazer. Ele vai fazer o que Ele quiser fazer. Se é a vontade dEle, se foi Ele que mandou, não se preocupe, Ele vai preparar da onde a gente menos imagina as coisas. Aleluia. Da onde a gente menos imagina, Ele prepara. Ele só diz, vai e entra, vai e entra. Ei, glória. Vai e entra por essa porta, vai e entra por esse caminho. Se o Senhor Jesus já falou no teu coração que este é o caminho, entra neste caminho. Ele falou para os discípulos, vai e entra na cidade, que lá vai ter a provisão. Há uma palavra profética sobre os nossos lábios, sobre o nosso coração.
da parte do Senhor que diz: se é o caminho que eu mandei você entrar, entra nele, não se preocupa com a provisão, não se preocupa com o que vai acontecer, somente ouça a minha voz e faça o que eu estou te mandando fazer, fala o que eu mandar você falar, faça o que eu mandar você fazer, porque é eu que estou te mandando entrar nesta porta. Quando é porta que a gente entra por nós mesmos, nada acontece, muitas vezes a gente quebra a cara, mas quando é da parte dele, ele diz: vai, é eu que estou mandando entrar nesta porta, e ele fala conosco, se ele mandou entrar, entra, porque vai ter provisão. E glória, Jesus, como ele é vivo, irmãos, como eu amo esse Jesus vivo, ei, glória, como eu amo esse Jesus vivo, que fala conosco. Que delícia, irmão, a presença dele. E ele lhes disse, versículo 10, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz. Diga para aquele homem, o Senhor Jesus falou para os discípulos: você vai seguir aquele homem, quando ele estiver na casa, você fala: o mestre te diz. É o Senhor Jesus que está ordenando. A ordem vem dele. Quando o Senhor Jesus ordena alguma coisa a alguém, irmãos, pode vir da onde for, vai vir para a tua mão. Seja da onde for, vai vir para a tua mão, porque é o Senhor Jesus que falou. Ele fala com o cristão, ele fala com o não cristão, ele fala com quem ele quer. Muitas vezes a bênção de Deus vem sobre a nossa vida da onde a gente menos imagina, e muitas vezes não vem da mão do justo, muitas vezes vem da mão, pasme, vem da mão do ímpio, porque ele abençoa os seus filhos até através do ímpio. Ele faz isso, irmãos, ele faz isso porque é ele, é a ordem dele. E o Senhor Jesus falou: diga o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? O Senhor Jesus falou para os discípulos: vocês estão autorizados a falar para aquele homem. O mestre está dizendo, o mestre está perguntando: onde que está o aposento? Onde que eu vou comer com os meus discípulos? Onde eu vou ter intimidade com os meus discípulos? Não, o mestre não mandou perguntar se você pode ceder, não. O mestre está falando aonde está o aposento, porque a ordem já foi dada. Quando ele dá a ordem, pronto, e acabou. Não tem como o homem refutar a ordem dele. E versículo 12 diz assim: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Aí o Senhor Jesus falou assim, ele vai mostrar para vocês, e ele vai mostrar um grande cenáculo, um lugar grande, algo maravilhoso, algo da parte dele. Quando vem da parte do Senhor é algo bom, é algo grande. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é um Deus de qualidade, tudo que Ele faz é com qualidade. Se é a obra dEle, se é a vontade dEle, vai vir com qualidade. Mas o principal não é a qualidade do lugar, é mais quem está no lugar, é aquele que está no lugar. O cenáculo era grande, mas o principal era a presença de Jesus naquele lugar, era a presença do Senhor Jesus naquele lugar. Hoje nós temos visto igrejas grandes, templos grandes, grandes catedrais, e isso não tem problema algum. O Senhor Jesus, Ele gosta de abençoar o teu povo, mas não podemos esquecer
esquecer de que ele precisa estar no lugar, ele precisa estar em grandes lugares ou pequenos lugares. Quem faz a diferença é ele, quem faz a diferença é a presença dele. Ele falou: olha, este homem, ele já vai te mostrar, vai mostrar para vocês um grande cenáculo, e ali você vai fazer os preparativos. Prepara aquilo, prepara a ceia, prepara ali a ceia, prepara a Páscoa, naquele lugar que eu já preparei para vocês. Ei, é tempo da gente preparar o lugar, é tempo da gente preparar o nosso coração para um grande avivamento da parte do Senhor Jesus. É tempo da gente preparar o nosso coração para um grande mover que está vindo da parte do Senhor Jesus. Nesses últimos dias Ele vai derramar uma unção poderosa sobre os teus filhos e filhas. Nesses últimos dias, da parte dEle, Ele vai vir com a sua presença de uma maneira gloriosa e poderosa sobre a sua igreja verdadeira. Você que está aí, receba esta palavra do Senhor Jesus. Prepara o teu coração, prepara a tua casa espiritual para Ele vir e ceiar contigo, para Ele vir e falar ao teu coração revelações da parte dEle, mistérios da parte dEle. Ele vai preparar coisas grandes da parte dEle, para a vontade dEle, porque aquele lugar que Ele preparou foi para quê? Foi para fazer a sua vontade, para preparar os seus discípulos para uma grande obra, para uma grande missão. Então é tempo disso, é tempo de nós tomarmos posse disso, tomarmos posse, porque é Ele que vai fazer. Se é Ele que vai fazer, não devemos nos preocupar como virá e da maneira que virá, da onde virá, é Ele fazendo. Aleluia, aleluia. Se você crê, glorifica ao nome do Senhor Jesus aí onde você estiver. Aleluia. Prepara, aí fazei preparativos. A sua igreja nesses últimos dias está se preparando, está se preparando. E o Senhor Jesus falou: olha, faz os preparativos para esta ceia terrena aqui, mas a sua igreja nesses últimos dias precisa fazer os preparativos para a ceia, para as bodas do Cordeiro, para cearmos juntamente com o Rei, juntamente com o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, que é Deus poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Senhor Jesus, que é tão lindo e é tão gostoso de estar junto com Ele, de conhecer a Ele. Versículo 13 diz assim: e indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Indo os discípulos, acharam da maneira como o Senhor Jesus falou. Do jeito que Jesus falou, aconteceu. Por quê? Porque não foi o homem que falou, foi Ele, o mestre. Foi o mestre que falou. Quando o homem fala da parte dele, meu irmão, minha irmã, quando o homem fala da sua própria carne, nada acontece. Quantas pessoas se perderam por falsas profecias, falsas revelações, falsos ensinamentos, dizendo vai, mas Jesus não mandou ir, dizendo faz, mas Jesus não mandou fazer, dizendo é, mas Jesus disse que não é. Por quê? Porque foi da vontade do homem, foi da carne do homem, mas quando é Ele que fala, vai e faz, acontece como Ele diz. Aleluia! Quando Ele diz é da maneira que Ele diz, acontece da maneira que Ele fala. Ei, irmão, tu tem uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele já falou ao teu coração que vai acontecer. Se Ele falou que se Ele falou que vai acontecer, passa o tempo que passar, acontece.
acontece. Quando Ele mandar você entrar pela porta, quando Ele mandar você entrar pela porta, entra, porque vai acontecer da maneira exata que Ele disse. É tempo de renovar a nossa fé, é tempo de renovar as lembranças das promessas dEle. A promessa que Ele faz se cumpre, a promessa que Ele faz se cumpre. Aleluia! Se você crê, dá um glória ao nome do Senhor Jesus. Se Ele promete, Ele cumpre. Olha que coisa linda. Versículo 13: e indo eles, acharam como lhes havia sido dito, assim prepararam a Páscoa. Eles prepararam, os discípulos prepararam, porque eles encontraram a provisão, eles encontraram as coisas da maneira que o Senhor Jesus disse que iria acontecer. Irmãos, quando é uma palavra profética que liberamos de nós mesmos, nada acontece, mas quando ela é embasada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e Deus coloca uma palavra profética sobre o nosso coração, irmãos, nós temos que liberar, e quando a gente libera, acontece da parte de Deus. Deus está liberando sinais e milagres nesta noite, meu irmão, neste dia, nesta noite deste dia. Deus está liberando sinais e milagres e curas. Aí aonde você está, receba cura da parte do Senhor, receba a provisão da parte do Senhor. O Senhor Jesus vai trazer filhos de volta para a presença dEle. O Senhor Jesus vai trazer esposas novamente para a presença dEle. O Senhor Jesus vai trazer novamente pessoas que estão fora da presença, que você tem orado e tem clamado. Diz o Senhor dos exércitos: vou trazer novamente, porque eu tenho uma aliança contigo. Diz o Senhor. Se você crê, meu irmão, receba da parte de Deus, e Deus visita ela aí, viu? Deus visita ela lá onde ela estiver. Deus vai visitar e vai quebrantar o coração, e vai mostrar que ela é escolhida do Senhor, e vai trazer novamente para a presença de Deus. Aleluia. Deus está falando aos corações aqui nesta noite, meu irmão. E não é da minha parte, eu sou o menor entre os irmãos, eu sou o menor entre meus irmãos, eu sou o menor, irmãos, e quero ser o servo, o menor, o que serve. Mas se Deus liberar uma palavra sobre mim, através de mim nesta noite, eu irei falar da parte do Senhor, e não reter a palavra que o Senhor colocar em meus lábios. Aleluia. Versículo 14: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E chegada a hora em que tudo foi preparado, em que tudo foi profetizado da maneira que ele falou, foi feitos os preparativos, e aí ele se colocou à mesa. Aí agora o mais importante veio, foi ele, o Senhor Jesus, e diz ele que ele ficou à mesa com os seus 12 apóstolos. Versículo 15: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Que coisa linda. O Senhor Jesus sabia que Ele ia padecer pelos nossos pecados, iria morrer pelos nossos pecados. Ele desejava muito aquela Páscoa, Ele desejava muito estar com os seus discípulos para instruir acerca de algumas coisas, porque Ele sabia que era chegada a sua hora. Ele sabia que era chegada a sua hora, ele desejava muito. Como o Senhor Jesus, ele deseja estar junto com a gente. Ele é muito acessível, irmãos. Ele é muito acessível. A gente vai em alguns lugares onde pessoas são completamente inacessíveis, e pasmem, são homens e mulheres de Deus, onde você não consegue muitas vezes nem chegar perto, e a gente vê as multidões se aglomerando para querer chegar perto do homem, como se o homem fosse alguma coisa de si só, e muitas vezes a gente vê tanta soberba no meio dos líderes, no meio de homens de Deus, que a gente não consegue ser acessível a essas pessoas, como se fosse um semideus, como se fosse o próprio Deus. E o Senhor Jesus, tão humilde, Ele é tão acessível aos nossos
nossos corações, Ele é tão acessível às pessoas. A gente pode chegar como um filho amado, como um amigo perto dEle, e muitas pessoas tão soberbas, que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar perto, porque não são acessíveis, e Ele tão acessível, Ele desejava tanto ali estar com os discípulos, comer com os discípulos, falar com os discípulos, porque depois Ele viria um momento tão difícil, um momento tão doloroso. Então Ele, no 16, diz assim: porque vos digo que não a comereis mais, antes que ela se cumpra no reino de Deus. O Senhor Jesus estava dizendo ali: ó, eu desejo muito estar com vocês aqui, porque nós iremos cear aqui, só que essa será a última ceia que vocês vão ter ao meu lado, antes que se cumpra a ceia no reino. A ceia que nós fazemos aqui nesta igreja todo mês, algumas igrejas de uma vez por ano, é só algo simbólico, é um simbolismo da sua morte, mas a verdadeira ceia vai ser no céu. A verdadeira ceia que iremos ceiar com Ele será nos céus, será no seu reino. Ele disse para os discípulos: olha, será a última, que antes que se cumpra, vocês não vão comer outra ceia, vocês não vão estar ao meu lado cara a cara, antes que se cumpra a última ceia, se cumpra o reino de Deus, onde vocês vão cear comigo novamente. E esta ceia, irmãos, a gente vai estar junto com os discípulos, junto com os apóstolos, junto com os profetas, vamos estar junto com o povo de Deus, ceando junto com Ele. Não será mais a ceia que fazemos aqui simbolicamente, não vemos a Ele, nós iremos ver a Jesus, nós iremos senti-lo de uma forma total. Aqui nós já sentimos porque Ele está dentro de nós, mas imagina lá no céu, quando nós estivermos ceando com Ele. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, que não dá nem para imaginar como vai ser, mas vai ser muito maravilhoso estar ao lado do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. Então, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Senhor Jesus, Ele vai servir, vai nos servir, irmãos. Isso é um privilégio muito grande. Assim como Ele serviu aos discípulos, Ele tomou o cálice, Ele tomou o pão ali, Ele repartiu, Ele deu aos seus discípulos. Diz a palavra de Deus que Ele vai servir, vai nos servir, irmãos. Dá para imaginar algo tão maravilhoso, um Deus glorioso, poderoso, servindo ao seu povo, irmãos. E muitas vezes a gente não quer servir o próximo aqui na terra, a gente não quer servir o nosso próximo, a gente se sente melhor do que as outras pessoas, sendo que o próprio Senhor Jesus era o que servia, Olha só, então tomando o pão, versículo 19, e havendo dado graça, repartiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Novo testamento, nova aliança. Ele estabeleceu ali, dizendo: agora vocês entrarão em um tempo de nova aliança, em um tempo da graça. A aliança antiga, ela foi cancelada, porque a nova aliança entrou em vigor agora, depois da minha morte, entra em vigor a minha nova aliança, através do que? Do meu sangue. Não é através de sangue de bodes, de bezerros, não é através de sacrifícios, não, é através do sangue do Cordeiro. Essa é a nova aliança é algo maravilhoso, é uma graça imensa, irmãos. Versículo 21, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, mesmo naquele momento de comunhão, mesmo naquele momento de alegria que ele estava tendo, mas também de angústia por saber que ele ia passar. Ele sabia quem iria trair. Por quê? Porque Jesus é um Deus de revelação, Ele conhece
todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe quem são os dele, Ele sabe quem são os seus escolhidos, Ele sabe, irmãos, e nesses dias de hoje a gente precisa deste espírito de revelação entre nós, para discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Aí o Senhor Jesus, Ele nos prepara para os momentos difíceis, Ele nos prepara para as ciladas do diabo e nos livra de todas as ciladas. Essa aqui não, essa daqui era necessário que ele fosse traído, era necessário que ele fosse traído para que ele padecesse, mas nos dias de hoje, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele nos revela muitas coisas, muitos segredos, muitos mistérios, Ele nos revela e nos alerta antes que aconteça, Ele nos prepara, irmão, porque Ele é um Deus de revelação, um Deus poderoso que revela o nosso coração. Eu não estou dizendo de meninice, eu não estou dizendo de brincadeira, eu não estou dizendo de falsas profecias ou revelações, eu estou falando de revelação verdadeira, que muitas vezes Ele fala ao nosso coração, Ele fala conosco no nosso íntimo, meu irmão. Nesses últimos dias Deus tem revelado muitas coisas que vão ainda acontecer, e muitas coisas que estão acontecendo, irmão, aos nossos corações, porque Ele não deixa que os seus sejam confundidos. Ele não deixa que os seus sejam confundidos. Antes, Ele revela todas as coisas aos seus escolhidos, aos seus pequeninos. Ele revela, meu irmão, se a gente tiver comunhão com Ele, Ele revela coisas poderosas, irmãos, ao nosso coração, até para os momentos ruins, Ele nos prepara antes. Ele nos prepara até para os momentos de tribulação. Ele nos prepara, irmão, porque Ele é poderoso, Ele é Deus de revelação. A sua igreja precisa novamente entrar neste mover de intimidade poderosa com Ele, irmãos, de intimidade poderosa com Ele. Intimidade poderosa não quer dizer, irmão, que você é o super homem, a super mulher, não, irmãos, quer dizer que você é pequenininho e sabe que necessita, que é carente da sua proteção, do seu zelo. Quando você se coloca na posição de dependente, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, eu preciso da sua proteção, eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê direção, preciso que o Senhor me guarde, eu preciso que o Senhor me revele, Senhor, o que está acontecendo, eu preciso que o Senhor me revele. O Senhor revela, irmãos, o Senhor revela, e Ele dá livramentos, Ele dá escape, Ele dá cura, Ele mostra seus sinais, milagres e prodígios. A Bíblia não nos diz que os sinais acompanhariam aqueles que creem? E por que os sinais não têm acompanhado a sua igreja mais? Mas vai começar novamente, um avivamento está para vir sobre nós, irmãos, e o tempo é hoje, o tempo é agora. Não espere por amanhã, busque hoje este avivamento da parte de Deus, busque hoje, porque se os sinais seguirão aqueles que crêem, então precisa, irmãos, os sinais voltarem a começar novamente sobre nós. Os sinais precisam acontecer entre nós, irmãos, porque, irmãos, é demonstração que cremos nele, porque Ele não mudou, e não mudará. Se Ele não mudou, então a igreja precisa novamente entrar nesse mover de sinais, milagres e maravilhas da parte dele. Aleluia. E começaram a perguntar, versículo 22, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si quais deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E aí o Senhor Jesus começou a dizer, olha, vai ter traição, é necessário que eu padeça, é necessário que isso aconteça. Ai do homem que me trair, ai do homem que isso acontecer, né? Mas ali os discípulos começaram ali a se perguntar, e começou a haver contenda
de quem era o maior entre eles. Começaram ali a se perguntar, mas quem é o maior entre nós aqui? Quem é o maior? Começou a haver uma contenda entre os próprios discípulos, dizendo, quem é o maior? Olha só, irmãos, que coisa. Homens que estavam andando ali com o Senhor Jesus, vendo ele ali face a face. Mas o que acontece, irmãos? É a carne humana, é o homem, é o orgulho do homem, é o orgulho humano. Se deixarmos o orgulho humano entrar dentro de nós, irmãos, até na presença de Deus, se nós estivermos na presença de Deus e dermos vazão à carne, começa a entrar isso, começa a entrar soberba no coração. E aí eles, quando os discípulos que já tinham operado milagres, que tinham ido, curado os enfermos, expulsado os demônios, e começaram a ter intimidade com o Senhor Jesus, e aí eles começaram a achar que eles eram alguma coisa, começaram a dizer, mas quem é maior aqui? Quem é de nós aqui que é o bom, que é o grande? Quem é o grande aqui entre nós? Quem é o de nós aqui que tem mais intimidade com Ele? Quem de nós aqui tem mais comunhão com Ele? Começaram ali a discutir. Imagine ali, homens que estavam ali junto com o Senhor Jesus, cara a cara com Ele, junto com Ele, já tiveram essa atitude. Imagine nós, se nós não tomarmos cuidado. Imagine nós líderes, se não tomarmos cuidado. Porque às vezes o líder, porque tem um diploma a mais de teologia, já se sente mais do que o outro, já quer dar lição de moral para o outro, já quer falar mais alto que o outro porque tem cargo ou de apóstolo, ou de bispo, querubim, serafim, não sei mais o que, eu sou o maior, que vocês têm que me honrar. Imagine hoje, se não tomar cuidado, a soberba virá também sobre o coração, como veio dos discípulos que estavam ali junto com o Senhor Jesus. Imagine ali, eles ali começaram a dizer, mas quem que é? A gente tem que ver quem que é o maior da gente, quem que é o bambambam aqui da gente. O Senhor Jesus jamais deixaria isso acontecer. E aí ele começou a dizer, e eles lhes disse, versículo 25, e ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Olha, o meu reino é diferente. Ele começou a dizer, o meu reino é diferente, a minha casa é diferente, a minha casa não é como o mundo, não é como os governos desse mundo. Na minha casa não, no meu reino é diferente. Lá no mundo é diferente. Lá no mundo os reis governam sobre as pessoas, eles são os maiores, eles são os maiorais, mas no meu reino é diferente. Ele diz aqui no versículo 26, já estou terminando, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. E aí ele dá uma lição para os seus discípulos e uma lição para nós nesses dias. Olha, vocês não vão ser assim, antes o maior entre vós seja o menor. Se você é o maior, seja o menor, seja o que serve, antes de você querer ser servido, sirva antes. Tem gente que só quer ser servido, mas não serve ninguém, só quer ser servido. Vocês discípulos, estão perguntando entre vocês aí, quem de vocês é o grande, quem de vocês é o maior? Se vocês acham que, quem está achando que é maior, então seja o menor. Seja o que serve, seja o menor. Pois qual é o maior? Quem está à mesa? Aleluia, versículo 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ou seja, Jesus começou a dizer, porventura o que está à mesa sentado não é o maior? Não é maior do que aquele que vai lá para servir? Aquele que vai para servir é o funcionário, né? Quem está na mesa às vezes é o patrão. Quem está na mesa não é o maior? Ele falou, não. Eu, porém, vos digo o contrário. Contrário. Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E aí eles colocou, eu que sou maior, mas estou aqui como que serve. Maior exemplo de humildade, irmãos. Coisa que a gente precisa buscar muito, irmãos, é humildade. Não é humildade falsa, não.
Não é humildade falsa, não, falsa humildade não. Mas é humildade mesmo, sabe, irmãos? De cair por terra toda a soberba, alguém chegar perto de você e você se colocar como aquela pessoa. E nós somos, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Sabe, pessoas te julgam pela sua aparência, pela sua maneira de se vestir, ou pelo carro que você tem, pela casa que você tem. Você é bem tratado no mundo, no reino dos céus não, meu irmão. Na igreja não, nós temos que tratar todos por igual, por igual. Eu trato o pastor bem, mas trato o membro de qualquer maneira. Eu falo com o pastor abraçando, mas o membro eu não olho nem na cara direito, daquele pequenininho que às vezes não tem nem uma roupa direito para vestir. O pastor eu trato bem, mas o membro não que tenha que tratar mal, tem que tratar todos bem. Mas você está entendendo, irmãos? Como muita soberba dentro da igreja impede muitas vezes das coisas acontecerem. E nesses últimos dias, sabe quem Deus vai usar? É os pequenos, é os pequeninos, que às vezes não tem nem, o Marcelo, não tem nem a primeira série, não sabe nem ler, nem escrever, e ninguém dá nada. Aleluia, é esse que Deus vai usar no profundo, vai usar numa revelação poderosa. Para quê? Aleluia! Como eu gosto disso, eu amo isso, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Olha só, eu porém entre vós somos como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos ordeno o reino, como meu Pai me ordenou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Diz também o Senhor, aí começa o Senhor a falar ali com Pedro, para Pedro tomar cuidado, para Pedro não se achar o bom. Por quê? Porque o inimigo estava cirandando a Pedro, para Pedro tomar cuidado, e Pedro ali começou a dizer, não Senhor, eu vou morrer por ti, vou ficar contigo. E quando a coisa apertou, Pedro correu. Por quê, irmãos? Porque precisamos ter o revestimento do Espírito. Amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, nessa noite de hoje, e que possa ter falado contigo, possa ter falado com você onde você estiver, em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor entre com providência sobre nossas vidas nesses dias, de uma maneira poderosa, amém? Quero orar, que você puder fechar os seus olhos onde você estiver. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por nós termos este lugar ainda para buscar a Tua face, para orar, para clamar ao Senhor e adorar o Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida do Marcelo, que esteve aqui conosco, nos ajudando no som, esteve aqui nos servindo, Pai, e a Tua palavra diz que aquele que serve é maior. Muito obrigado, Senhor, por nós sermos servos do Senhor. Obrigado, Senhor, por termos, meu Pai, líderes que se colocam na posição de servos, homens fiéis ao Senhor, homens tementes ao Senhor, Pai, que reconhecem que são servos do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento de nós podemos entrar sobre lares, em casas, em famílias, e no nome do Senhor Jesus, Pai, diante da Tua presença, para a glória do Teu nome, eu lhe peço, Senhor, esta pessoa, Pai, que tem buscado uma resposta do Senhor, Pai, entra com resposta sobre esta causa, entra com resposta, esta pessoa que nesta noite está aflita por alguma posição, por alguma causa, por alguma dificuldade, Pai, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, esta pessoa, Senhor, que ela receba a resposta da Tua parte. Assim como o Senhor Jesus direcionou os seus apóstolos para irem prepararem a ceia, Pai, em nome de Jesus, se esta porta foi o Senhor que
abriu, se o Senhor está mandando esta pessoa entrar por esta porta, Pai, o Senhor vai preparar todas as coisas, o Senhor já vai ter provisão lá, já vai ter resposta, já vai ter algo para essas pessoas irem e prepararem as coisas, prepararem a sua mesa, prepararem a sua provisão, aquilo que o Senhor está provendo sobre essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, por essa pessoa que tem clamado por uma cura sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ente querido. Nós profetizamos cura e milagres da parte do Senhor. Que haja testemunhos em nome de Jesus, Pai. Que haja testemunhos para a tua glória. Nós profetizamos que esta pessoa que está sendo, que está colocando agora, Pai, o seu familiar em pedido de oração, em intercessão. Esta pessoa que está sendo agora, meu Pai, colocada em intercessão, alcança ela agora, onde ela estiver, seja na UTI do hospital, alcança ela agora, e com a tua mão poderosa, arranca toda e qualquer enfermidade. Esta pessoa que necessita de libertação dos vícios, vai libertando de todo vício, vai libertando das garras do diabo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, muitos milagres, muitos sinais e muitas maravilhas da tua parte sobre esses lares, sobre essas casas, ainda esse final de semana, Pai, ainda esse término de semana, nós profetizamos que ainda haverá muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas, muitos testemunhos para a glória do teu nome, porque é por ti, não é por homem algum, não é por palavra humana alguma, Pai, mas é por ti, pela tua palavra, Senhor, que nos declara que tudo é possível àquele que crê, e nós cremos que o Senhor pode tudo. Então aquilo que parece impossível ao homem, Pai, nós profetizamos ser possível, nós profetizamos ser possível, nós profetizamos cura aonde o médico diz que não há cura, milagres aonde as pessoas dizem que não pode haver milagre, libertação onde as pessoas imaginam que não tem mais libertação, resposta, portas abertas, provisão, Pai, da parte do Senhor, e salvação de almas para a glória do teu nome. Nós profetizamos, Senhor, sobre este local, sobre esta igreja, Senhor, uma unção poderosa do Senhor sobre os ministros, sobre os músicos, sobre os cantores, sobre os pastores, sobre os obreiros, sobre os diáconos, sobre aquele que serve neste lugar. Nós profetizamos, Senhor, a tua unção sem medida sobre os pequeninos deste lugar, sobre os teus filhos neste lugar, e somos pequeninos diante de ti, Pai. Nós profetizamos sobre a tua igreja um tempo de avivamento, um tempo, Senhor, de um grande mover da tua parte, não meninice, não emocionalismo, mas o avivamento verdadeiro, poder de Deus verdadeiro, porque eu creio nisso, Pai. Eu creio que ainda tem homens e mulheres cheios da presença, e uma presença verdadeira do Senhor. Por isso nós te agradecemos pela vida do pastor Disseu, pela vida da pastora Ruth, pastor Samuel, pastora Adriana, por cada pastor neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos pela vida deles e pedimos que o Senhor os guarde, o Senhor os fortaleça, os proteja, os livre de toda a arma forjada do diabo e os fortaleça no seu poder e na sua unção, Pai. Que a tua obra flua de uma maneira gloriosa, de uma maneira tal, Senhor, que as pessoas chegarão ao pisarem na calçada deste templo, Senhor, sentirão a tua glória, sentirão a glória do Senhor que está sobre este lugar, Senhor, e não será por vontade humana, mas será por uma obra gloriosa do teu Espírito neste lugar, da qual, Senhor, pessoas ao redor desta igreja serão impactadas por aquilo que o Senhor há de fazer sobre este lugar. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Tenham uma boa noite em nome de Jesus.